Fala pessoal, boa noite. Vamos lá, né? Hoje, dia 24/10, segunda-feira, mais um início de semana aí, diazinho que confesso que não não esperava, né? Uma queda como essa de hoje. Então, o mercado surpreendeu aí, né? Com esse movimento forte aí de queda. Ibov, ó, 3,27 de queda hoje, então um movimento bem forte aí. A gente consegue ver aí o candle, ó, perdendo a mínima da sexta-feira, que já foi um movimento de alta bem forte, né? Então, imaginava que viria uma correção, mas não dessa forma, né? Vamos dar uma olhadinha aí no monitor, ó, que o monitor hoje foi tiro, porrada e bomba, pessoal. Esse Profit tá um saco com isso, cara. Toda vez que abre uma outra coisa aí, ele tá minimizando o gráfico lá no fundo. Olha aí, pessoal. Petrobras 9,20 de queda, quase 10% de queda, né? Então, destaque negativo aí para Petro, queda muito forte mesmo. Banco do Brasil também, ó, 10% de queda. Banco do Brasil do setor financeiro, né? Pelo que eu vi, foi a maior queda aí disparado. A gente teve um Itubi aí caindo 4,5%, Bradesco também 4,25%, B3 aí com 3,90%, ó. B3 3,9%. Então, o setor financeiro também pesando bastante, né, pessoal, o mercado hoje. Assim como o Petro, né, vale perto aí, né, dos ativos do setor financeiro e petróleo e gás, até que foi uma queda mais amena, né? Quase 3% aí de queda em Vale, mas também um ativo que tem um peso muito grande no índice, né? Então, esse conjunto aqui, né, ó, Petro e Vale e setor financeiro já desmoronou aí, né? Já puxou bastante aí o nosso índice para baixo, beleza? Então aqui, ó, a grande maioria dos ativos aí em queda, né? A gente olhando aí, ó, SUSB, um dos poucos destaques aí positivos, ó, CPLE 6, 4,51, mas foram os poucos ativos aí que subiram mais expressivamente, né? O restante, ó, máximo aí 1%, 0,5%, CVC também com 1% de alta. E aí o restante, ó, setor de consumo também, ó, Via 3,5%, Mglu até deu uma recuperada, chegou a cair bem mais, mas 1,69%. Então, um cenário bem negativo nesse dia de hoje, viu, pessoal? Então, um cenáriozinho aí complicado, né, no nosso mercado, ok? Destaque aí para Petro, né, que a gente vai comentar dela aí, puxou bastante aí o índice. Então, pessoal, o que a gente teve aqui, né? O famoso, eu vou anotar aqui, ó, o famoso Bull Trap, né? O que é isso, né? É armadilha, né, pessoal? Quando o mercado rompe uma região, ó, e aí foi o que ele fez na sexta-feira, né? Rompeu essa região aqui de resistência e logo no candle seguinte, olha aí o que aconteceu. Já entregou aí uma queda forte, inclusive perdendo a mínima, né, da sexta-feira. Então isso aí caracteriza uma armadilha, né, armadilha aí dos touros. O mercado entrega um movimento aí forte, de alta, rompendo uma região de resistência. E logo em sequência ele já devolve tudo aí em um movimento mais forte ainda, né, de queda, caracterizando aí esse bull trap, né, como é conhecido aí. Então a gente teve isso no dia de hoje, né? Inclusive o mercado perdeu até a mínima, né? Tinha várias barreiras que eu vou comentar pelo Intra 60, pessoal, mas que todas as barreiras que tinha, né, para segurar o mercado aí, elas foram rompidas e inclusive, ó, fechou virando aí, né, essa média de 9 aí praticamente para baixo, né? Deixa eu ver aqui quanto que ela tava aqui, ó. Na sexta-feira,
A média de 9, vamos ver como que ela estava aqui. Ó, 116,185. E hoje, 116,151. Então virou a média de 9 para baixo, né, inclusive. E aí agora, né, pessoal, abre espaço aí para perdendo aí, né, essa mínima de hoje para vir buscar média de 21 novamente e testar aí, né, essa região aqui de que era a regiãozinha de resistência, né, e virou aí uma região de suporte, né. Então o mercado com muita pressão de venda hoje. O volume até não foi dos mais altos, né, em si, mas de toda forma a gente teve um candle aí fechando próximo da mínima e bem expressivo, né? Olha a amplitude desse candle aqui, uma queda bem forte aí. E o mercado devolvendo toda a alta que formou na sexta-feira, que também era um movimento aí, que também foi um movimento, né, que surpreendeu. Beleza? Agora vamos ver, né, como que esse mercado vai se comportar aí no dia de amanhã. E no resto dessa semana aí, se a gente vai ter o mercado voltando para essa regiãozinha chata aqui, ou se ele vai ter força aí para conseguir engatar um movimento de alta ainda essa semana, beleza? Vamos olhar o semanal, como que tá? O semanal tá corrigindo, né? As médias estão distantes, ó. Então tem espaço aí para correção. Mas o semanal a gente sabe aí que é mais lento. Então, de toda forma, o cenário aqui segue alinhado para alta, beleza? Então, pelo semanal ainda segue tranquilo. Enquanto segurando aí nessa média de 9, ainda está em um cenário ainda favorável para alta. Beleza? Então, hoje foi um dia complicado. Vamos para o índice futuro. E aí eu quero comentar algumas coisas aqui no índice futuro, ó. Vamos olhar aí alguns... Deixa eu dar isso aqui um pouquinho para cima. Se a gente olhar aqui, pessoal, e aí eu vou voltar aqui, ó. Vamos supor que a gente não tivesse ainda na sexta-feira, beleza? Vamos olhar o OBV, ó. O que a gente tem aqui no OBV, tá? Vou voltar aqui. Olha aí, pessoal. A gente consegue notar que o mercado formou, né, topo ascendente, beleza? Então ele tinha aí um topo nessa região aqui e formalizou outro topo aqui, nesse candle de alta aí de sexta-feira. E olha o OBV, pessoal, o OBV caindo, né? Então a gente tinha uma divergência aí no OBV, já era um sinal de alerta. Quando a gente vai para o IFR, quase a mesma coisa, né? Só que o IFR ainda estava um pouco mais alinhado aí. O IFR estava praticamente de lado. Ele fez um topo um pouquinho mais alto, ó, mas não acompanhando aí, né, o preço, que subiu bastante aí, principalmente aqui, né, desse topo para esse aqui, né? Porque o candle principal que formalizou esse topo foi esse aqui, que teve 2 fechamentos depois abaixo, 2 fechamentos abaixo antes. Beleza? Histograma MACD, a mesma coisa, ó. Olha aí. Aqui ainda é mais gritante, né? Indicador caindo, preço subindo. Então, 3 indicadores aí que são indicadores muito utilizados e muito efetivos, né? Principalmente em gráfico diário, indicando aí divergência na sexta-feira e já ligando o sinal de alerta. Então, já tendo isso em mente, a gente já poderia esperar aí, né, que o mercado poderia deixar um movimento de correção. Claro que de novo, né? Não tem como a gente saber a proporção, nem como o mercado vai corrigir, até onde ele vai, mas a gente tem algumas expectativas e a gente trabalha em cima disso. Então, visualizando, né, a divergência nos indicadores, a gente já fica com o sinal de alerta caso o mercado venha entregar queda
e hoje inclusive ativou a divergência porque perdeu a mínima de sexta-feira, a gente já fica atento a isso. Beleza, pessoal? Então hoje, ó, foi um dia bem movimentado. E aí, o que a gente tinha aqui, né? Intra-60. Se eu pegar uma retração, ó, da máxima do movimento de sexta com a mínima, a gente tinha aqui retrações de um movimento que foi um movimento bem forte, uma puxada de alta bem relevante. Após um movimento lateral que foi na quinta-feira, que o mercado ficou muito travado, na quarta-feira também foi um dia bem complicado. Então o mercado vinha de 2 dias laterais aí na quarta e na quinta, deu uma puxada forte. Então a gente já tinha expectativa dessas retrações aqui, caso o mercado viesse buscar queda, poderiam ser regiões importantes. E olha a confluência aqui, 61.8 com média de 21. Então uma região bem relevante, em que o mercado poderia sim ter um forte suporte aqui. Beleza? Só que, o que o mercado fez? Ignorou tudo isso, né, pessoal? Abriu em gap de baixa, já na primeira hora entregou uma pancada, não quis saber de corrigir direito, e isso dificultou muito. A gente olhando assim o gráfico e vendo o movimento direcional, parece que foi fácil, né? Foi tranquilo. Só pegar uma venda aí e sair surfando. Mas com tantas barreiras que a gente tinha para baixo, acabava deixando uma insegurança em entrar em certos momentos no gráfico, na venda, por conta dessas barreiras que a gente sabe que na maioria dos casos elas são relevantes, elas seguram o preço e a probabilidade de se segurar é grande. É claro que nem sempre vai acontecer, então nesse caso, por exemplo, o mercado foi direto, perdeu média de 9, perdeu 21, perdeu média de 50 e perdeu todas as retrações aí do movimento de sexta. E aí, quando o mercado perdeu essas retrações, confirmou, virou essa 21 para baixo, o que eu fiz? Vou pegar o cenário macro e traçar as retrações desse movimento. O que a gente tinha aqui? Ó, 50% com média de 50. Quem falou que o mercado segurou? Desceu reto mais 700 pontos. E chegou a tentar se aproximar da retração de 61.8. Aqui a gente tinha também uma regiãozinha bem relevante, ó, que era essa fronteira de gap. Olha como que o mercado ficou brigado nessa região. Ainda tinha essa região aqui, ó, como um sinal aí de que poderia ser também uma forte barreira junto lá com a retração de 61.8, que foi desse primeiro movimento aqui que a gente tinha traçado. E também do movimento maior aqui, ó, 50% desse movimento com essa fronteira de gap ali. Tudo bem que esse gap já tinha sido fechado, mas era uma região, olha aqui, quantas vezes o mercado tocou nessa região e deixou só pavio e formalizou várias mínimas, ó, máxima de quarta, mínima de quinta e mínima de sexta nessa região. Então, uma região bem relevante. Junto aí com retração de 50% desse movimento todo aqui, ó. Máxima com mínima dessa última pernada macro aí. Então, média de 50. E aí, como é que você entra numa venda aqui depois de um movimento, ó, totalmente esticado desse aqui? Tudo bem, ainda estava próximo aí das médias, mas é difícil, né, pessoal? Você pegar uma entrada na venda aqui, ó, imaginando que depois de cair, quanto que o mercado já tinha caído aí do fechamento de sexta até aqui, já tinha caído 4 mil pontos. Você vai pegar uma venda aqui imaginando que ele ainda vai cair mais 700 pontos, é difícil. Então, olhando o gráfico parado assim, é tranquilo, né? A gente já sabe o que aconteceu, enfim. Mas vai tomar as decisões aqui no meio, na hora que o pregão tá rolando, você vê uma média de 21 na sua cara, uma retração importante, uma média de 50 com retração de 50%, num gráfico de intra-60, que é um gráfico poderoso, né, pro intraday, então é difícil.
Então, a gente olhando assim, às vezes você fala, poxa, como que você não conseguiu pegar pelo menos 1.000 pontos aí nessa pernada? Enfim, é, mas é difícil. É um movimento contra a tendência, então a gente acaba ficando, de certa forma, enviesado, né, digamos assim, por conta de vários fatores aí que usualmente no mercado o preço teria respeitado. Olha quantas vezes ele testa a média de 21, ó, de 9, 50 e respeita e depois puxa aí num movimento de tendência. Hoje, ó, poderia ser um cenário razoável também o mercado vir buscar essa média de 21 aqui e depois continuar aí subindo ou tentar uma recuperação pelo menos em um movimento mais ou menos nesse sentido aqui, ó, antes de ativar um pivôzinho de alta, mas nem isso o mercado fez. Então a gente tem que saber trabalhar aí também nesses cenários, beleza? Então, o intra-60, esse foi o cenário. E aí, ó, terminou o dia fazendo uma correçãozinha. Olha quantos candles negativos, pessoal. A gente teve aqui, ó, 8 candles. Não, 9 candles, né? São 9 candles aí no dia. Sendo 7 negativos direto e só 2 positivos, sendo que um com pavio longo aqui, né? E a última hora do dia aí. Então, agora o mercado vai, pelo menos pelo intra-60, o gráfico diário ainda tá mais para um movimento de alta ainda, né? Foi uma correção dessa pernada até então, mas pelo intra-60 a gente já consegue ver o que? O mercado com a possibilidade de fazer isso aqui, ó, e ativar um pivô de baixa e quem sabe vir buscar média de 200 do intra-60. E aí com que, né? Essa média de 21,9 aí alinhando junto com a 50 e dando suporte, né, a esse movimento aqui para baixo, ó. Então pode ser um cenário plausível aí para os próximos dias, beleza? Agora vamos para o intra 5, ó, e a gente vai conseguir ver também. Olha aí essas retrações. Inicialmente o que a gente tinha, ó, é essa retração aqui, ó, desse movimento de queda. E aí, pessoal, olha aí. Deixa eu tirar essa outra retração macro aqui para não ficar muito complicado. Depois eu volto com ela, tá? O que a gente tinha aqui, ó? Retração do movimento de sexta, abriu em gap de baixo, ó, já deixando um candle forte aí de venda. E deixa eu voltar aqui um pouco o gráfico. E aí, ó, desse movimento todo aí, o mercado já demonstrou bastante pressão de venda no início do pregão, deixou aqui tipo uma barrinha ignorada, né? Um candle demonstrando mais fraqueza ainda. Mas como estava muito no início do pregão, eu preferi ficar de fora, pessoal. Mas quem pegou essa venda aqui já no início do dia, pelo menos até essa VWAP do dia anterior, ó, da sexta-feira, batia aí 850 pontos, junto com a retração de 50%. Então, já vislumbrando um movimento de correção. Mas eu não gosto de pegar assim logo muito no início do dia, ainda mais depois de um gap. A média de 50 ainda estava ascendente, então o mercado, a gente tinha a expectativa dele vir buscar possivelmente essas retrações desse movimento de sexta, mas não tanto, né? E aí depois o que o mercado fez, pessoal? Aí, ó, deixa eu tirar esses desenhos aqui. Aí o que o mercado fez? Ele deu essa pancada direto logo na primeira hora, veio buscar aqui, ó, o que a gente tinha aqui, ó, VWAP do dia anterior. A gente sabe que é uma regiãozinha aí também que pode segurar bastante, foi justamente, ó, onde o mercado segurou. Eu até destaquei no Stories que formou aqui uma congestãozinha bem estreita, aguardando possivelmente a aproximação das médias, ó, média de 21 aqui, média de 9, só que, olha aqui, pessoal, uma 200 na cara, né? E aí é aquele negócio, a gente fica com o pé atrás. Eu até destaquei no Stories na hora que o pregão tava rolando, né? Que a gente poderia... Que essa região aqui, ó, retração de 61,8 do movimento de sexta, mais média de 200, é uma barreira muito forte, pessoal.
Por isso que eu não peguei essa venda aqui, ó, nesse candle aqui, ó, a gente poderia ter uma vendinha perdendo essa mínima. Mas eu preferi ficar de fora já imaginando que essa região aqui era uma regiãozinha embaçada e o mercado poderia respeitar porque era uma zona de interesse. Agora aqui a gente já tinha as médias alinhadas, ó, 50, 21 e 9, todas alinhadas para queda. Só que eu não imaginava que o mercado fosse romper com essa força aqui para baixo, essa região aqui, já logo após o primeiro toque, beleza? Mas, de toda forma, a gente teve aqui, ó, já um gatilho aí de venda em um cenário de pré-rompimento dessa 200, beleza? Então o mercado entregou um primeiro movimento de queda, deixou aí um caixotinho aqui, próximo aí das regiões de retração. E aí quando perdeu a mínima aqui, ó, e aqui a gente poderia ter entradas aí. Aqui eu até destaquei, falei, não vou pegar essa entrada porque o alvo está muito curto para um stop, estava 1 para 1 praticamente, não vale a pena, para mim não é interessante. E como eu já estava imaginando que essa região poderia segurar o preço, então eu preferi ficar de fora. Agora aqui a gente tinha um stop curtinho, só que é aquele negócio, né? Você vai entrar aí na cara da 200, eu acho um pouco complicado. Mas depois que ele deixou esse candle aqui de convicção rompendo, aí sim o mercado começou a dar sinais de que poderia vir uma super tendência aí e seguir caindo, né, ao longo do dia. Só que aqui aí é outro problema, né? Olha o tamanho desse stop. 650 pontos. Você vai pegar uma entrada dessa? A não ser que você entre aqui por uma barra ignorada, né? Por um pullback escondido e pegue aí, depois da formação desse candle, pegando a perda da mínima aqui, quando esse candle aqui estivesse rolando, né, quando ele perdesse a mínima aqui, já botava o stop aqui acima dessa máxima, 330 pontos, e deixava correr. Mas, cenáriozinho não muito fácil. Beleza? E aí, ó, no decorrer do dia o mercado foi... Aqui eu destaquei que já estava demonstrando sinais que estava perdendo força. Eu peguei minha entrada aqui, ó, por aqui, e larguei com 300 pontos. Por aqui, mais ou menos. E estava já também no horário próximo aí do horário de almoço, né? Então, resolvi liquidar rápido essa operação, beleza? Pô, o mercado já tinha entregado aí... Ó, até onde eu saí, 3.400 pontos. Então é complicado, né, pessoal? E aí aqui, ó, o que a gente tinha também? E aí deixa eu traçar aqui, porque isso também era uma região importante, ó, a região aí próximo da mínima, né, de sexta-feira. Também tínhamos aí uma fronteira de gap, ó, que era próximo dessa fronteira de gap aí. Então essa região aqui, ó, era uma região bem relevante, tá? Já estava próximo dessa região, então eu falei, pô, vou sair aí com meus 300 pontos e tá ótimo pro dia de hoje. Como eu perdi esse primeiro movimento e não quis entrar aqui, o que pra mim é compreensível, quem pegou aqui também, ó, conseguiu aí 700 pontos até a mínima, né? Se conseguiu conduzir bem aí. Foi até mais, mas ficar segurando nesse cenário aqui é difícil, viu, pessoal? E aí eu vou te falar, porque as emoções aí na hora que o pregão tá rolando, ó, você vendo esses movimentos aqui em horário de almoço, a não ser que você saia de frente da tela, deixa o stop aí posicionado e o alvo e vai pro supermercado, vai almoçar e deixa o negócio rolando aí e volta só lá para as 3 da tarde, porque você ficar vendo esse movimento aqui, ó, e conseguir segurar é difícil, pessoal, é bem complicado, porque o negócio não anda, né, fica encaixotado aí e não demonstra força para nenhum dos lados, enfim, um cenário bem complicado aí para conseguir conduzir um trade já depois de um movimento aí de mais de 3.500 pontos, enfim.
Então é difícil. E aí, ó, tirando aqui, né, agora essa retração, deixa eu voltar com a retração macro, que aí depois que ele perdeu aquela região lá, eu tracei essa retração macro aqui. E aí sim a gente tinha novos alvos aí, né, possíveis. Inclusive, ó, a mínima de sexta com 50%, que seria também uma região relevante aí. E aí quem pegou uma entradinha por aqui, né, em algum desses candles aqui depois que perdeu essa mínima, enfim, para conduzir até aí teria 700 pontos. E aí na parte da tarde já aqui já não fica mais tão interessante, né, pessoal? O mercado ficou de lado aí. Também depois de um movimento forte desse é complicado seguir caindo aí. Então, basicamente esse foi o pregão de hoje, apesar de a gente olhar assim um dia bem direcional, mas foi um pregão bem complicado. Tanto que de todo esse movimento aí eu consegui pegar 300 pontos em uma entradinha que para mim nem foi das mais interessantes. Talvez aqui teria sido uma entrada mais interessante, aqui também. Tudo bem que aqui eu optei por não entrar por causa dessa média de 200, mas pagou bem. Aqui também, essa entradinha aqui, ó, depois dessa correção, entregou aí um belo movimento. Essa correção aqui para a média esse alinhamento aqui da 9 com 21, ó, perdendo essa mínima. Tinha um stop de 220 pontos para buscar essa retração de 50% e quase 1.000 pontos, então um risco-retorno favorável. Mas aqui estava num horário ruim, né? Então, não foi um pregão tão fácil, apesar da gente olhar o movimento aí. Mas deu para fechar bem o dia, 300 pontos, tá ótimo. E deu para começar bem a semana, beleza? Então, esse foi o resumo aí do mini índice. Vamos pro dólar rapidinho. O dólar pelo diário, ó, que coisa horrível, pessoal. Olha como que esse dólar tá enroscado, cara. Desde agosto que ele tá de lado, totalmente de lado. Ó, se a gente pegar o primeiro candle de agosto, fechamento, com o fechamento de hoje, 0,08 de movimentação. Então, muito feio o dólar. Semanal também, ó. Olha que coisa horrível. Agosto, setembro e outubro. Totalmente enroscado, médias todas emboladas, ó. Tudo bagunçado aqui no meio. É difícil, né? E hoje, olha aí o que o dólar fez. Assim como o índice, né? A gente tinha expectativa do que no início do dia? Ó, retração aqui desse movimento de sexta-feira. Ele já abriu, o dólar ainda foi mais agressivo, porque já na primeira hora ele rompeu todas as retrações. E aí o que eu fiz? Retração macro. Deixa eu puxar aqui agora para cima. Olha onde ele terminou o dia. 61,8 dessa última pernada de baixa. Só que volta para uma região aí totalmente complicada. Então, olha quantas médias o dólar tinha aqui em cima pelo intra 60, média de 21, descendente 50, 200. Então, mas já nas duas primeiras horas, ó, o dólar entregou aí, chegou a bater 123 pontos de alta. Então, um movimento muito forte. Pelo intra 5 a gente consegue ver também. E aí, ó, ele abriu em cima dessa 200, né? Só que fechou esse candle aqui, ó, muito forte, já com volumaço. Deixou uma correção aqui, já poderia ter uma entradinha. Eu gosto mais, né? E aí, mas como eu estava operando o índice, eu acabei optando por ficar de fora, ainda mais nesse cenário que eu já estava imaginando os ativos muito esticados. Mas aqui teria sido uma entradinha até interessante no dólar, ó. Ou até mesmo nesse candle aqui. Que essa puxada aqui, pessoal, já pagou aí acho que mais de 20 pontos. Vou olhar aí, mas foi por aí. E aqui também na superação dessa máxima, ó, média de 9 alinhada, 21, 50, já tinha superado aí a 200, mas tinha essas, poderia trabalhar o que? Alvo na retração de 50% ou 61,8, ó. Mas alvos bem ousados, né? Considerando que ele já tinha aberto aí o dia e puxado uma alta muito forte na primeira hora, a gente fica meio receoso. Agora aqui, ó, nessa entrada aqui eu tinha um stop aí de 13 pontos, mais ou menos 14, e ele chegou a bater aí 21 pontos. Então, não é um risco-retorno tão favorável, mas aqui já era um pouco mais favorável. O stop mais conservador estaria abaixo
mínima aqui, desse candle aqui. Então 14 pontos para buscar aí pelo menos a retração de 50%, 26, retração de 61,8, 56. Mas é aquele negócio, assim como eu falei no índice, depois que a gente olha o gráfico parado assim é fácil. Agora vai tomar a decisão de comprar o dólar contra todas aquelas médias lá do Intra 60 em um cenário desse, é complicado. Mas aqui pelo Intra 5, de toda forma, a gente teve um cenário até alinhado aí para alta e essa puxada aí do dólar foi a mais interessante. E essas duas puxadas aqui do início do dia foram as mais interessantes. Depois ficou totalmente enroscado, aí ficou feio, né? Até ensaiou aqui um movimento de queda, teve um fechamento abaixo desse fundinho aqui, mas não ativou um pivôzinho de baixa e aí segurou na VWAP e ficou aí sambando entre essas retrações aí de 50% e 61,8%, que é uma região que a gente já sabe que é extremamente relevante, né? Beleza? Então esse foi o resumo aí do dólar. Vamos passar alguns ativos aí rapidamente, ó. Olha Petro, pessoal. Deixando 9,1 de venda para amanhã, perdendo essa mínima, pode vir buscar 21,50 aqui no diário. Perdeu essa região da máxima, ó. Então uma armadilha aí também. E 10% quase de queda, né, cara? Muito forte a queda, volume alto, apesar de ter sido abaixo aí do volume de sexta, mas a gente sabe que para queda a gente não precisa tanto de volume, para alta já é mais relevante, e aqui pode ser um volume de exaustão, né, depois desse movimento todo aqui. Então tem espaço para corrigir mais, pelo menos até essa média de 21,50. Não sabemos, né, se ele vai já corrigir até aqui amanhã, mas de toda forma, se perder essa mínima, pode sim vir buscar novos alvos aí para baixo, porque tem espaço, beleza? Valezinha também está enroscada nas médias, então o Vale está num cenário um pouco mais complexo, ó, em cima da 21, então o Vale tá mais difícil aqui da gente conseguir ver alguma coisa, porque médias muito emboladas, a região de Trap Zone entre as médias de 200, 21,9, ainda tem uma 50 aqui por baixo, então um cenário bem complicado aí, beleza? Setor financeiro também caiu muito hoje, né? YouTube, ó, mas foi sentar na média de 9, tem 21 por baixo, então vamos ver como que esses ativos vão se comportar amanhã. Se vai entrar aí um repiquezinho para alta, se vai tentar dar continuidade para queda, enfim. Bradesco também, ó, tá em cima das 50. Olha quanta média embolada em vários ativos, né, com muitas médias emboladas. VEGzinha até que tá bonitinha, ó. Respeitou média de 9. Beleza, pessoal? Então, esse foi o resumo do dia de hoje. Apesar de ter sido um dia bem direcional, não foi um dia tão fácil, ok? Espero que vocês tenham conseguido pegar boas operações aí hoje. Vamos continuar estudando aí e focar para conseguir também pegar boas operações amanhã, beleza? Então é isso, boa noite, bom fim de segunda-feira aí, tamo junto, valeu!